que ainda não os conhecem, Senhor. Nestes momentos, nós oramos a Ti, rogando as bênçãos e o fortalecimento para aqueles nossos irmãos que estão passando por provas cruciais, que eles tenham força, resignação para passar por esses momentos e levantar-nos todos. Nós rogamos não só por esses do Brasil, mas por todos os acontecimentos do mundo inteiro, do nosso planeta, que está sob a égide de Jesus. Que nós possamos, através dos nossos pensamentos de harmonia, mandar bastante pensamento significativo de paz e de harmonia a todos esses irmãos que estão sofrendo. Rogamos a Ti, Jesus, por todos aqueles que andam ainda sem entender pelos caminhos que desviaram de Ti e que se encontram ainda distante do vosso amor. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa-nos, Jesus, mentores dessa casa que nos auxiliam, e nós rogamos paz e harmonia para a nossa irmã Isabel, que veio de tão longe para trazer a nós um pouco mais dos ensinamentos das leis do amor divino de Jesus através do seu Evangelho. Paz para todos os corações, para paz para todos os que estão aqui, que nós possamos desfrutar da palestra da nossa irmã, procurando trazer para nós todo o entendimento que a nós vai ser passado essa noite. Que Deus nos abençoe a todos e a nossa irmã também. Que assim seja. Uma palavra da nossa irmã Isabel de Sarantim, né? Isso. Ela vai trazer para nós observância da lei. Vamos ficar atentos à mensagem de hoje. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Quando nós idealizamos essa fala, logo nos veio à mente como João, o evangelista, nos apresenta Jesus. Porque se nós vamos falar da observância da lei, onde está a lei? Que é a lei? Como está expressa a lei? João Evangelista, no seu primeiro capítulo, nas primeiras linhas, ele vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo estava junto com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João assim se expressa, ele refere-se a Jesus como um legítimo representante do Verbo divino na terra. João não nos apresenta Jesus como os demais evangelistas, contando-nos uma filiação terrena. João nos apresenta o Cristo, o Filho de Deus único, filiação divina. Então esse Verbo se fez carne. Jesus, quando começa o seu Evangelho, e Allan Kardec, quando reúne os ensinamentos de Jesus em o Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro capítulo ele anuncia: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento. Então Jesus para nós é a materialização da lei. Ele é a lei. Então toda a sua vida, todo o seu ensinamento expressa a lei divina. Então quando nós nos dedicamos ao estudo do Evangelho, em qualquer quesito que seja, nós estamos no estudo desta lei. Allan Kardec também, com a sua equipe do Espírito de Verdade, vai nos reunir as leis divinas em 10 leis, didaticamente falando,
eles dividem a lei divina em 10 leis. Mas a 10ª lei, eles colocam que engloba todas as demais, reúne em lei de justiça, amor e caridade. É a 10ª lei. A primeira é de adoração, a segunda é de trabalho, assim sucessivamente. Então, quando Kardec vai reunir, bem quase no meio ali do Evangelho, ele vai falar das leis morais. E a lei moral vai expressar toda a vida do Cristo na Terra, todo o seu Evangelho. Então é nesse sentido que nós queremos desenvolver o tema. Não é falarmos de lei como alguma coisa que seja abstrata a nós, porque a lei humana é uma pálida expressão da lei divina. Mas aqueles de nós que não observamos e não cumprimos com as leis humanas, mesmo que elas a princípio nos pareçam injustas, mas elas nos ensinam um quesito importantíssimo na observância da lei, que é a disciplina. Aquele que não consegue observar a lei é um espírito não disciplinado. E segundo o nosso Evangelho, um espírito, para ser disciplinado, ele há que ser obediente. E para ser obediente, ele não pode ser rebelde. Ele não pode rebelar-se contra a lei, quer seja humana, quer seja divina. Percebamos nós como nós temos que nos resignarmos diante de fatos ou de leis que às vezes nós não compreendemos. Mas nós vamos falar aqui somente de leis divinas. Não vamos falar da moral humana e não tampouco de leis humanas. Só fiz esse paralelo para nós percebermos. Se nós não conseguirmos observar algo que é concreto, por exemplo, lei de trânsito, por exemplo, a lei dos impostos, como é que nós vamos observar uma lei abstrata para nós, porque não está concretizada? E nós vamos ver aqui onde é que nós podemos encontrar essa lei legitimamente. Vamos começar com uma questão do Livro dos Espíritos, questão 614. Que se deve entender por lei natural? Lei natural, gente, não rege apenas a vida do homem. Lei natural, ela serve para o universo. Onde quer que nós estejamos nesse imenso universo ou universos de Deus, a lei natural será a mesma, entendida de formas distintas, cumprida na relatividade de acordo com a evolução do espírito, mas ela tem a mesma base, ela é a mesma. Então é desta lei que rege os universos, os astros, qualquer forma de vida em qualquer espaço das casas ou moradas do Pai. Não apenas que rege a nossa vida, mas toda e qualquer expressão de vida são as mesmas leis. Então, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única, olha o que os Espíritos respondem, única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Aí eu pergunto, somos felizes? Estamos felizes? Melhor, a pergunta é estar, porque ser já é algo mais definitivo. Estamos felizes? Ou temos momentos de contentamento, momentos felizes, intercalados de momentos infelizes ou momentos de descontentamento? Porque essa felicidade aqui, ela não é descontínua. Essa felicidade, ela é contínua e crescente, porque nós não adquirimos as coisas de uma vez, Tudo em evolução humana é num crescente, mas uma vez adquirida a felicidade, ela não nos escapa mais, nós não mais a não sentiremos.
na medida que nós podemos sentir. Então, por aí nós vamos saber se nós já sentimos a felicidade ou não, porque ela é um estado da alma. Ela não depende de quesitos exteriores, de fatos exteriores. Por exemplo, nasce um membro da família, toda a família se felicita. Desencarna um membro da família, toda a família se entristece, não é? O estado de felicidade é um estado íntimo, que você pode se entristecer externamente, mas conservar uma alegria íntima. Isto deve ser perene, independente de fatos exteriores, né? É dessa felicidade que os espíritos falam, porque tudo que pertence ao espírito é permanente. Nada é temporário, nada é para agora e para daqui a pouco não tem mais. Tudo do espírito é permanente. Então, a lei é para a felicidade do homem. É para isso que é feita a lei. A lei não é feita para a punição. Nós só somos punidos e somos por nossa deliberação ou nossa concordância quando estamos afastados da lei. Toda e qualquer punição, expiação, chamemos como queiramos, é para o nosso ajuste com a lei. Porque quando nós estamos ajustados com a lei, não carece desses movimentos. A dor, por exemplo, ela só vem como um indicativo de que nós precisamos nos ajustarmos à lei, né? Porque ela é feita para a felicidade do homem. Uma vez que há espíritos, essa pergunta eu trouxe aqui, só para que nós tenhamos a dimensão, né, de que nós devemos parar de dar desculpas de que nós ainda não somos felizes ou é muito difícil observar a lei. Ninguém nos cobrará aquilo que nós não podemos. Isso é uma premissa, tá? E os espíritos afirmam, para depois perguntar, que a princípio é uma afirmativa. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá talvez gradação entre esses dois extremos? E a resposta é sim, certamente. E os que se acham nos graus intermediários constituem a maioria. Por que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe isso para que nós entendamos que desde o princípio da nossa vida, enquanto espírito humano, nós podemos seguir o caminho do bem. Não é nós criarmos o bem, porque nós não criamos o bem. Nós só operamos no bem, que é Deus. Mas seguir esse caminho, desde o princípio nós podemos. E se desde o princípio nós podemos, significa dizer que há em nós algo que indica qual é esse caminho, ou que caminho é esse. E nós podemos ler essa indicação, perceber essa indicação. E se não o fizermos, porque se estamos nessa gradação do meio, se estamos aqui em provas e expiações, certamente a maioria de nós não seguimos o caminho do bem desde o princípio. Mas tampouco, talvez, tenhamos seguido o caminho do mal absoluto desde o princípio, né? Estamos aqui nos pontos intermediários, né? Ou mais próximo do bem, mais próximo do mal, mas estamos nessas gradações, né? E vamos entender, então, o que devemos fazer ou onde buscar esse indicativo para seguirmos o caminho do bem, porque é possível. Porque quem nos fez foi Deus. Tudo que Deus cria é exatamente perfeito como Ele o é. Então o mal não é criação de Deus. O mal é apenas uma não observância da lei de Deus. Apenas isso. Por isso que ele é temporário. Quando passamos a observar a lei, nós saímos desse movimento para buscarmos o caminho do bem, que é Deus. Ou da verdade, que é a mesma coisa. Aí na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Acho que isso aqui todo espírita de estudo decora. Por quê? Eu vou falar decora porque entender outra coisa, né? Que é muito fácil, é só na consciência. A resposta é simples. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E paramos, então está na consciência. Mas cogitamos do que é consciência? Cogitamos se já percebemos a consciência? A consciência é um corpo que
nos pertence. A consciência é um pensamento organizado que nós vamos adquirindo. A consciência também é um estado da alma, que nós vamos despertando. Então a lei de Deus está na consciência. Então, se desde o princípio alguns seguiram o caminho do bem, significa dizer que desde o princípio alguns ouviram a voz interna, chamada pelos poetas de a voz de Deus, ou a voz da consciência. Há algo em nós que grita. E nós só conflitamos na vida, e o conflito é importantíssimo, quando essa voz da consciência nos indica a nossa tendência, a nossa construção equivocada também grita, e nós, conflitando, vamos ter que escolher entre um ou outro. Aí nós estamos em conflito. Porque muita gente, fala assim, nossa, eu estou numa aflição, mas ainda não está num conflito, ainda não está ouvindo a voz da consciência, só está sentindo um tormento que vem das nossas tendências ruins que nos causam mal. Chega um ponto da vida que causa tanto mal, a consciência está gritando. E se nós começarmos a ouvir, ela é tão forte, conflita, e se nós quisermos, se desejarmos, nós vamos escolher o caminho do bem. Esse tema é tão importante, gente, que é difícil até da gente ouvir. Por que eu falo isso? Porque sempre que nós vamos falar de coisas sérias da doutrina, dá uma sonolência, não é de uma ou duas pessoas, dá uma sonolência, nós temos que romper. Porque nós estamos em uma época de uma luta do bem e do mal. Isso em todos os momentos, até nos nossos estudos individuais. Nós começamos a falar de algo mais sério. Aí nós começamos a falar das coisas comuns, a gente passa o soninho. Prestemos um pouquinho de atenção, porque isso aqui é uma informação para poucos. Poucas pessoas sabem que nós temos uma consciência e que dá para ouvir a voz dessa consciência. E que dá para ler ali a lei de Deus. Em que ponto do Evangelho Jesus fala dessa leitura? Diferentes formas. Tem uma passagem, quando o doutor da lei interpela Jesus, ele diz assim: Senhor, depois de fazer o que eu ganho a vida eterna? Ou eu entro na vida eterna? A vida eterna é a vida do Espírito, sem mais necessidade das encarnações ou de estarmos nos estados errantes. Aí Jesus pergunta para ele, responde perguntando: o que é que está escrito na lei? Aí depois ele tem uma segunda pergunta: o que é que tu lês nela? Porque o que está escrito é uma coisa, e o que nós conseguirmos ler é relativo. Aí esse doutor da lei sabia direitinho a resposta: amarás a Deus por todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, em todos os detalhes. E Jesus diz assim: então faça isso e viverás. Porque não basta conhecer ou saber de cor, nós temos que viver, realizar. E essa é a nossa grande dificuldade. Uma vez, aí ele continua na questão A da mesma pergunta: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dele ser ela revelada? Por que teve que vir dos escritos? A resposta é: ele a esqueceram e desprezaram. Quis então Deus lhe fosse lembrado. Então o que está escrito fora nada mais é para nos lembrar o que está escrito dentro. O que é que nós podemos, por nossa deliberação, quando alguém conscientemente toma uma decisão de alterar a sua vida, ele altera. Se a pessoa diz: eu estou tentando, mas eu não consigo, ela ainda não quer. Porque quando ela quer, a vontade, que é um atributo do Espírito, ela age com tanta força, e todo o universo concorre para isso, que nós alteramos a nossa vida quando nós tomamos essa decisão. Porque essas potências que estão em nós, essas forças como a fé, a vontade, que Deus depositou em nós, agem a nosso favor.
desde que nós queiramos, porque aí está o livre-arbítrio, né? Então Deus nos faz questão de lembrar da sua lei, que nós esquecemos ou desprezamos, porque aqueles que desde o princípio seguiram o caminho do bem, esses não esqueceram e nem desprezaram, né? E aí a pergunta 622 na sequência: então confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Uma missão, né? Indubitavelmente, em todos os tempos. Então, antes de Moisés, com Moisés, depois de Moisés, em todas as crenças, em todos os setores da sociedade humana, não só nas crenças, não é? Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Dentre os filósofos na Grécia, quantos ensinamentos não foram trazidos relativos à lei divina? Tanto é que a nossa doutrina traz os ensinamentos socráticos e platônicos no começo do nosso Evangelho, mostrando a similaridade entre os ensinamentos desses filósofos e a nossa doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo. Estão dizendo que em todas as épocas Deus realmente enviou mensageiros, né? Então houve homens que tiveram essa missão, que é uma missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então lei é para progresso da humanidade. É essa a função. Ninguém progride sem observância da lei. Ninguém progride. Parece uma verdade pura, mas é uma verdade. Nós fizemos esse preâmbulo para entrarmos em 3 passagens do Evangelho de Jesus, para que nós possamos, e com o auxílio da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é meio, ela subsidia o nosso entendimento, para ver se nós enxergamos lei em 3 passagens de Jesus. Tu, porém, se está em Mateus 6,3. Se está em Mateus 6, é Sermão do Monte, né? Então Jesus está falando a discípulos sobre posturas, porque todo Sermão do Monte Jesus dita a discípulos. O povo estava ali ouvindo, mas ele está se dirigindo a discípulos, né? Tu, porém, quando deres dádiva, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Jesus falava de lei aqui. O que é esquerda? O que é direita nesse entendimento? Aqueles que estão à minha direita, aqueles que estão à minha esquerda. Jesus fala aqui de uma dualidade que há em nós. Jesus fala aqui que há em nós um lado que deseja seguir a lei e um lado que insiste em afrontar a lei. Jesus está falando aqui daquilo que o nosso propósito, porque quem renasceu aqui para não evoluir? Todos nós renascemos com propósitos firmes, com tarefas bem expressivas, nós espíritas, com tarefas extremamente expressivas para a nossa evolução e para concorrer com a evolução daqueles que nos servem. Ninguém está passeando na doutrina espírita. Ninguém veio passear. Ninguém. Porque a doutrina espírita é para espíritos que já conseguiram um entendimento um pouco diferenciado. É a terceira revelação. Ou nós não cremos nessa verdade, não é? Mas se cremos nessa verdade, nós sabemos que nós temos uma tarefa específica. Nós somos os trabalhadores da última hora. Temos sobre nossos ombros esse ônus, essa responsabilidade. Então, há em nós uma programação de nós acertarmos, nos ajustarmos com a lei. Aí nós fazemos as nossas tendências. Como que se reconhece o verdadeiro espírita mesmo? Tá? No livro dos Espíritos, né? Reconhece, no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Assim é que se reconhece o verdadeiro espírito. Então é a luta, é o esforço, né? Então por quê? Porque essas más tendências é aquela construção em nós
que nós não observamos a lei. E o lado que observa a lei fica aqui como sendo a dita direita. Sempre no Evangelho, quando está à direita, é aquilo que está em acordo com a lei. São os nossos propósitos, é aquilo que viemos. É a intuição que os nossos amigos, nos encaminham para que façamos isso, desta forma. É a voz da consciência que nos dita, isto é a direita em nós. É tudo que está na observância da lei. O que não está, está na esquerda. É aquilo que nós, que está contrário à lei. Tá? Em todas as passagens do Evangelho que nós vamos citar, esses lados indicam isso. Tá? Então Jesus diz assim: olha, quando fores dar dádiva, não saiba a tua esquerda, a sua esquerda não tem que dar opinião sobre o que vai fazer a sua direita. Você tem que apagar esse lado, não deixar ele falar mais alto. E aqui eu vou fazer um exemplo muito comum, muito comum. Marcamos uma tarefa, assistência a doentes. Todo domingo, 2 horas da tarde, se reúne um grupo para fazer assistência aos doentes. E nós, por entendermos que isso é bom para nós, nós nos engajamos e vamos. Mas começou o Brasileirão. E bem aquela hora daquele dia azado, que a minha equipe é responsável por ter o jogo do meu time principal. O que eu escolho? Que lado fala alto em mim? Um exemplo comum, Ou a gente podia tocar por novela para atingir o público feminino. Não faz, Então veja, eu falo de jogo que eu adoro, Então, o que diz a minha consciência? Eu me comprometi com algo para meu crescimento espiritual, mas eu posso trocar com algo passageiro. E vou até chegar se meu time perder. Então veja, nós sempre vamos ser colocados nesses quesitos. E olha, eu falei esse exemplo simples, porque essas dádivas nós damos no dia a dia. Gente, isso aqui não é como nós vamos no altar, colocar alguma coisa ali, não. É no dia a dia, é no trato com o semelhante. São as nossas relações comuns, não é? Nossas relações comuns. Eu sei que eu casei no dia. Eu vou botar outro exemplo mais forte, Que paixão cega e tal, mas eu casei. Aí eu tenho lá o cônjuge que é aquela pedra no meu sapato. Mas alguma coisa em mim diz que eu tenho que amar. E em alguns momentos é bom, que a pedra às vezes também tem uma boa utilidade. Então esse momento é bom e a gente vai ali. Mas existe sempre aquela agulhadinha. Mas o que a gente vai deixar prevalecer? Porque nós sabemos que a maior parte dos casamentos são provacionais. É ajuste. É ajuste entre indivíduos. Raros casais que são realmente já por uma afetividade constituída legítima. Porque quando é assim, não acaba o amor, Quando é legítimo, que amor nunca acaba. Então, quando acaba e fica só ali, naquela convivência do mais ou menos, quer dizer, é ajuste. Mas a finalidade é o amor, é cumprimento da lei. Porque se a gente aprende com um, a gente aprende com 2. A finalidade é essa. Então, vamos ver o que vai pesar. Porque essa dádiva, nós temos que tirar esse negócio de coisa grande. É convivência. É convivência. Por quê? Porque dentro de cada um de nós tem um altar divino. Dentro de cada um de nós. Então, quando nós ofertamos alguma coisa boa para qualquer dos meus irmãos, Jesus disse: é a mim que fazeis. Mas a próxima pauta de Jesus, vamos ver se nós enxergamos ali. Aqui está mais claro. Isso aqui é um sermão profético, também de Mateus. É um outro sermão difícil, duro de ouvir, mas legítimo. E parece que fala dos nossos tempos, da tempo da transição.
Aqui Jesus está comparando, né, o reino dos céus, está falando do reino dos céus, de um rei que virá, né? Então o rei, quando esse rei vier com os anjos, as nuvens e tudo mais, então o rei dirá aos da direita: vinde, benditos de meu Pai, para herdar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. E onde está esse reino preparado? Se não é em nós, em nosso interior. O reino de Deus está dentro de vós. E preparado desde o começo, desde que nós somos, esse reino está aqui. Mas, esses que ele colocou à direita, fizeram o quê? Na sequência do Evangelho está dito assim: porque eu tive fome e me deste de beber. Me deste de beber. Tive sede, me deste de beber, né? Tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestistes. Ou seja, ele fala de atos comuns, de relacionamentos entre a necessidade do próximo e o nosso suprimento dessas necessidades. Jesus fala da caridade aqui. Ele fala da caridade. Então, esse que ele colocou à direita são aqueles que cumpriram a lei. A lei é de amor, justiça e de caridade. Então, Jesus aqui exalta a caridade. Tá? E, da mesma forma, nessa passagem, temos da esquerda. Que ele vai dizer, né, que eles vão ser lançados no fogo e ranger de dentes, porque eles não realizaram essas ações. E esses justos, bem como os injustos, né, vão dizer: Senhor, como é que nós te vimos assim? Com sede, com fome, nu, e supristes. Aí ele vai dizer: toda vez que fazes isso, o menor dos teus irmãos, é a mim que fazes. Por quê? Porque Deus está em cada um de nós. Então, quando nós realizamos com um, nós realizamos para Deus. Nós temos um altar íntimo, todos nós, um reino interno. Tá? Então, quando nós suprimos, agasalhamos o irmão, nós, em verdade, estamos servindo a Deus. Estamos observando a lei de Deus, que é nos auxiliarmos uns aos outros. Então, aqui fala de lei. Mas será que estava falando de lei? Não. Porque nós não associamos, via de regra, as coisas. Por isso eu trouxe aquelas leis antes. Aquele entendimento de lei. Tá? E lei de amor, justiça e caridade é a lei que engloba tudo. Tá? E a lei de amor engloba justiça e caridade. Porque não existe amor sem justiça e caridade. Mas também não existe caridade sem amor e sem justiça. Como não há justiça sem amor e caridade. As três coisas trabalham juntas. Elas são três aspectos da mesma coisa, né? Da verdade. Terceira passagem está em João. Jesus já havia desencarnado. Jesus ficou na terra, depois da crucificação, por cerca de 40 dias. E nesses 40 dias, né, ele conviveu, ele apareceu a vários discípulos, no caminho de Emaús, né, em vários momentos, né, são narrados nos evangelhos, que ele então se faz presente. E nessa oportunidade, é interessante que aqui vai sedimentar, vamos dizer assim, aquela ideia que eu trouxe primeiro. Tá? Aqui uma passagem onde Pedro e mais 6 discípulos, porque aqui eles estavam em 7, Pedro e mais 6, eles estavam tanto quanto perdidos depois da crucificação de Jesus. Eles não sabiam mais muito o que fazer. Por quê? Porque por 3 anos a rotina da vida deles era seguir Jesus. Onde Jesus estava, lá estavam os apóstolos, lá estavam eles, né, aprendendo, auxiliando e por vezes ensinando também. Ou seja, realizando com Jesus. E aí Jesus foi crucificado. E eles estavam um tanto quanto perdidos de como eles iriam agir. Né? E Pedro, então, em um determinado dia, resolveu e disse: vou pescar. Era a profissão dele. Pedro, então, retoma a profissão, retoma o estado de antes da vivência com Cristo e disse: vou pescar.
Aí os outros 6 disseram, os outros 6 que eram pescadores, disseram, vamos com você. E foi. E segundo o evangelista João, que estava entre eles, ficaram a noite inteira pescando. E não pegaram absolutamente nada. No amanhecer do outro dia, quando eles estavam retornando à praia, estava na praia um homem que fala a eles à distância: tendes aí alguma coisa para comer? Eles respondem: não, Senhor, nada pescamos. Esse homem estava com uma fogueira acesa, com peixes e pães, e disse então essa frase: lançai a rede à direita da barca e encontrareis. Mas por que à direita? Porque os peixes iam estar à direita. Quando nós lemos isso, nós não temos que questionar? Para quem conhece o mar, uma barquinha no mar, peixe está nadando para todo lado. Então Jesus não está falando literalmente, né, de um lado onde está. Alguns falam, no psiquismo de Jesus prendeu os peixes do mar. Não, gente, Jesus está querendo falar de quem trabalha observando a lei tem frutos positivos. E eles lançaram, eles não titubearam. Aquele homem falou, eles obedeceram cegamente. E narra o Evangelho que eles pescaram 153 grandes peixes, nenhum peixe descartado. Todos peixes bons. O que Jesus quis mostrar nessa passagem? Porque ele programou esse encontro para mostrar que os discípulos já estavam preparados para observar a lei, exatamente como ele ensinou. Então, impedindo para que eles lançassem a rede à direita e essa pesca, nós podemos assim compreender. Quando nós estudamos todo o Evangelho, vamos percebendo que lá anteriormente é uma passagem que eles pescam peixes grandes e pequenos. E aqui finaliza dizendo que todos os peixes eram grandes. E o número, um número tem um significado, mas que não faz parte da lição de hoje. E, quando isso aconteceu, que eles estavam ali puxando as redes, João, o evangelista, que era o espírito mais próximo de Jesus, ele reconhece à distância que aquele homem na praia era o Senhor. E ele fala para Pedro: Pedro é o Senhor. E Pedro então se lança às águas do mar e nada até Jesus. Pedro aqui também tem uma significância, que tem 3 passagens da vida de Pedro com Jesus, passagens do mar, em que ele vai dando uma demonstração da estruturação da fé em Pedro. É muito interessante o estudo contínuo, E aqui é a 3ª passagem. Pedro já estava firme nos propósitos. Ele se lança no mar e vai ao encontro de Jesus. E o fecho desta lei do amor aqui vai ter com Jesus com diálogo com Pedro. Depois que eles se alimentam, todos os discípulos se alimentam, Jesus convida Pedro a uma caminhada. Então sai ali a andar pela praia, Jesus desencarnado, gente, olha só que coisa fantástica, E João começa a segui-los um pouquinho mais adiante, Deixa ali aquela distânciazinha, mas segue os passos de Jesus e Pedro. E Jesus então pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Mais do que esses me amam? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus vira para ele e diz: então, alimenta as minhas ovelhas. Pedro, meu Deus, o que significa isso? Deve ter pensado, não está escrito isso no Evangelho não. Jesus vem com a segunda pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fala: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus dá mais um tempinho e pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro já ficou meio agastado. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O que significa isso?
Jesus precisava que Pedro afirmasse a ele que o amava. Será que Jesus era carente do amor e fica, como nós somos? Você me ama mesmo? Você me ama? Pessoas carentes ficam pedindo para o outro falar isso. Porque quem tem segurança do amor, o amor é sentido. O amor é sentido. Jesus perguntava a Pedro: tu amas o que eu represento na terra? Tu amas a lei? Tu me amas, tu amas a lei? Tu amas, você aprendeu a observar a lei ao ponto de amá-la, de cumpri-la na íntegra, de obedecer fielmente, lançando a rede à direita, só realizando as coisas em observância com a lei? Jesus poderia ter feito essa pergunta complexa, mas ele só perguntou: tu me amas? Porque ele representava a lei. E quando Pedro afirma, o que ele pede? Alimenta, apacenta ovelhas. Só quem ama, só quem observa a lei pode suprir o outro. Porque apacentar é acompanhar, cuidar, zelar, observar, compreender. E alimentar é suprir o outro de todas as necessidades. E o alimentar não é da alma, não é do corpo, gente, é da alma. É uma alimentação da alma. E foi isso que Jesus pediu para Pedro. E Pedro, então, um pouquinho incomodado com isso, ele falou: Senhor, tudo bem, eu vou fazer isso. Mas enquanto a ele que está nos seguindo? Porque era o discípulo amado, Aí Jesus fala: se me importa que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Segue-nos tu agora. Jesus quis dizer que João permaneceria na terra até que Jesus voltasse. Como será isso, gente? Cada um tem a sua interpretação, mas que todo mundo está falando que Jesus vai voltar, está falando. Particularmente, eu creio nisso. Só que essa volta, obviamente, é nesse recenseamento espiritual. É nisso que eu creio, Porque a minha crença me leva a perceber que Jesus não precisa mais materializar-se. Mas nesse recenseamento, ele dirige. Então é uma volta, uma proximidade maior, porque ausente ele nunca esteve, Ausente nunca esteve. E João, o evangelista, permaneceu conosco? Sim. Já voltou na figura de Francisco de Assis. E segundo Joana, que é Clara de Assis, voltará novamente, em breve, porque ele permaneceu auxiliando Jesus na terra. Em nome de Jesus, ele ficou bem próximo da terra, esse espírito chamado João, o evangelista, Com isso posto, aqui também fala de lei, dá esse fecho da lei, nós voltamos à nossa doutrina para entendermos, já que Jesus falou de caridade, qual é o sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha que pergunta crucial para nós percebermos se nós já desenvolvemos ou já executamos a caridade. E olha a resposta: pode caber em todos os movimentos que fazemos. E nós podemos entender que todos os movimentos que fazemos ainda não cabe essa resposta. Porque, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós não temos como ser caridosos sem termos o perdão. Já desenvolvermos em nós o perdão. E como é que nós sabemos se nós já desenvolvemos em nós o perdão? Como? Se nós não mais nos ofendemos. Porque a mágoa, ela é uma força oposta ao perdão. E quando nós criamos ou nos nutrimos com a força do perdão, as pessoas
podem intentar nos ofender, mas não há mais em nós ressonância, porque o perdão sobrepõe. Então, enquanto nós estivermos nos magoando, nos melindrando, nos suscetibilizando, nós não temos ainda estabelecido a força do perdão. Então, como desenvolvermos caridade sem esse quesito? Quem não tem o perdão, tampouco consegue ser indulgente, porque vai compreender as imperfeições dos outros. Se não consegue perdoar, que passa pela compreensão do perdão. Passa. Se você compreende, você perdoa. E benevolente para com todos. Todos eles são todos. Não é o bonzinho, não é o que me ama, não é aquele que eu quero amar, são todos. Então veja, isso é a caridade como entendia Jesus, né? E continua na resposta que o amor e a caridade são um cumprimento da lei de justiça, aquilo que eu já falei, né? Pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Dá o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E é interessante essa frase, porque está escrito lá na frente, né? Só não está como irmãos, amai-vos uns aos outros. E lá na nossa casa também está escrita essa frase: amai-vos uns aos outros. Lá na nossa casa é como eu os amei. Mas o sentido está ali. Então, se nós até estampamos isso, então significa dizer que isso é que nós temos que cumprir. Mas isso é lei, amor é lei. Amor não é algo como nós vulgarmente falamos, que nós acreditamos que vem de fora. Não, amor é lei, passa por cumprimentos, passa por aquisição de valores. Ninguém que não perdoa, ama. Ninguém que odeia um, ama o outro. Não. Você pode simpatizar e ter afetividade por um e não ter afetividade por outro. Mas o ódio é antagônico ao amor. E nós não somos capazes de nutrir duas coisas tão distintas assim. Então, quando nós começamos a produzir o perdão é básico. Francisco de Assis, ou seja, João Evangelista, na versão de Francisco de Assis, dizia que o perdão é a mais humana das virtudes, porque é o que está mais ao alcance do homem. O perdão é mais fácil. Nós temos que começar por aqui, o resto a gente conquista, né? Porque se a gente perdoa, compreende, nós já vamos começando a criar a real afetividade, até nós alcançarmos o amor. Para finalizar, que eu vou finalizar aqui, eu vou me lembrar do que está escrito em A Lei de Amor do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que lá diz, né? Aquela mensagem para mim é um poema, vocês, quem já estudou, né? Mas toda vez que eu a leio, eu me emociono, porque para mim, o Espírito Lázaro ali, ele, né, com uma sabedoria impressionante, ele colocou em palavras tão singelas, tanto ensinamento, né? E um dos parágrafos, ele diz assim, logo no começo: o homem, no seu início, só tem instintos. Está falando da nossa trajetória. Um pouco mais avançado e corrompido, corromper-se é afastar-se da lei. Tem sensações. Mais instruído, que é o que a nossa doutrina pede, espíritas, amai-vos é o primeiro ensinamento, instruí-vos é o segundo. Pelo segundo se atinge o primeiro, né? Então, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. Então veja que nós temos sentimentos, todos nós já temos sentimentos, mas nós ainda não estamos no ápice. Por quê? Porque para estar no ápice nós precisamos nos purificar. E purificação significa agir de acordo com a lei. Por que isso? Aí eu vou trazer um pensamento técnico, né? Aí nos grupos, né, aqueles que tiverem interesse, quando eu emito um pensamento no bem, e esse pensamento
eu o repito e começo a projetá-lo com desejo, com força para realizá-lo, o que eu atraio para mim? Que nós conseguimos, que nós criamos com o pensamento. Todo mundo sabe disso, né? O espírito cria com o pensamento. É uma faculdade ou um atributo que nos permite criar. Quando nós pensamos no bem, né, no intento já de agir com esse propósito, nós vamos receber ou atrair do fluido cósmico, que é o oceano divino que a todos nos envolve, partículas que vibram ou que ressoam com aquele pensamento. E ele começa a fazer parte do nosso perispírito, purificando os pontos malsãos que há em nós. Então nós vamos nos purificando assim, gerando bons sentimentos, tá? Que vão, tá, contrapor com as tendências negativas que nós trazemos. E esses pensamentos no bem atraem esses pontos, porque esses pontos vibram em uníssono com a lei divina. Porque o fluido cósmico é criação do pensamento de Deus para que nós, os espíritos, co-criemos com ele, com esse material que nos oferta. Esse é um assunto técnico, tem que conhecer um pouco de fluidos e tudo mais, mas a nossa doutrina nos oferta todos os quesitos, em especial a Gênesis, né? Então, amarmos é isso, é pensarmos o bem, é fazermos o bem, é agirmos o bem e irmos nos purificando, porque vamos atraindo elementos que ressoam e que vão apagando a força das tendências negativas que nós trazemos. Um dia, todos nós nos purificaremos. Na escala espírita não diz a ordem dos espíritos puros? Quando nós formos espíritos puros, nós agimos totalmente com a lei. Ou o homem de bem do Evangelho. Não, o homem de bem não é aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade em sua maior pureza. Significa dizer que nós podemos cumprir na relatividade do nosso conhecimento, mas na sua maior pureza, na extensão absoluta ou relativa a que o homem é dado a cumprir. Então é isso que é observar a lei, e nós já podemos fazer. Por quê? Percebamos o que acontece conosco quando nós temos um pensamento que nós já condenamos, ou se realizamos uma ação, percebamos o que acontece com o nosso corpo físico. Já podemos fazer isso. Um acesso de raiva, de cólera. O que acontece depois? No mínimo vai dar uma tremedeira. Isso sai de cima, aquela tremedeira, né? Aquela coisa, depois que passa, você está desgastado, tal, alguns sentem dor de estômago, outros têm cólicas intestinais, desarranjos e tudo mais. O que foi isso? Descargas, elementos fluídicos densos que nós atraímos a nós. Adoecemos quase instantaneamente. E quem está mais apto a perceber, mais vai sentir os efeitos. Que é para perceber o que é um pensamento ruim. Aí quando nós temos um pensamento bom, de elevação, né? Aí quando nós nos lembramos daquela atitude boa que a circunstância nos permitiu agir, aí dá aquela leveza, chega daquele arrepiozinho, sai assim da cabeça, coisinha gostosa. O que é isso? São estados bem distintos. Nós podemos sentir já, quando nós já estamos na observância da lei ou quando não estamos. Então que Jesus nos abençoe, né? Agradecendo a Isabel por essa maravilha que ela nos trouxe, né? Lembrando a nós todos que sem caminhar, nós caminhando pelos caminhos da vida, sem observar as leis divinas, o que poderá acontecer conosco? Será que nós vamos conseguir acertar os caminhos?
E a Isabel trouxe uma maravilha hoje para nós, uns puxõezinhos de orelha, né? Fazendo-nos lembrar que a lei divina está acima de tudo. Nós não podemos cumprir a lei divina se nós não tivermos a humildade em nosso coração, se nós não tivermos amor em nosso coração, porque nada nós conseguiremos sem a humildade em primeiro lugar. Então a Isabel trouxe para nós hoje uma boa reflexão para que nós coloquemos em nossa vida, no nosso caminhar, né? Prestando atenção se nós estamos observando essa lei tão divina, tão amorosa que Jesus veio trazer para nós há mais de 2000 anos, né? Então vamos pegar essas palavras, esses momentos que a Isabel passou para nós e colocar em uma reflexão dos nossos pensamentos. Quando nós pensamos no bem, quando nós agimos no bem, o que acontece com o nosso corpo? Quando nós pensamos fora da lei no mal, do lado esquerdo, como ela tanto enfatizou, né? Do lado direito, do lado esquerdo, não vem a ser o nosso lado esquerdo que é pior do que o nosso lado direito. É a nossa consciência que tem que estar sempre do lado direito. Então, com nossos agradecimentos a ela, nesse instante eu convido os amigos, aos irmãos encarregados do passe,